E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu irei compartilhar mais um texto bíblico com vocês. Nós iremos estudar o capítulo 31 do livro de Gênesis. Eu quero dizer para vocês, eu não vou fazer um vídeo sensacionalista. Como assim, Manuelison, um vídeo sensacionalista? Eu assisto alguns vídeos no YouTube e até mesmo aqui no Kawaii e no TikTok, e o que eu vejo são pessoas que irão apelar para as suas emoções e para os seus sonhos e não irão apresentar Deus da forma como Ele é, ou não irão estabelecer uma linha de raciocínio lógica. Como assim? A maioria dos vídeos você vai ver as pessoas falando: nossa, mas você é um vencedor, você é um campeão, você é bonito, e você é isso, você é aquilo, Deus vai te abençoar. Só que essas pessoas, não estou dizendo todas, mas uma grande maioria, irão trabalhar em cima dos seus anseios. Se eu falar para você que você quer vencer, que você vai vencer, se eu falar para você, mas você já derramou muitas lágrimas e agora Deus manda te dizer que essas lágrimas que você derramou, Ele está enxugando e Deus vai te abençoar a partir de agora. Gente, isso é uma estratégia e é, de certa forma, o meio pelo qual os influenciadores eles trabalham. Na minha concepção, Deus, não que Deus não vá te abençoar, não que Deus não vá te exaltar, vamos colocar dessa forma, mas a forma como eu entendo Deus, ela é um pouquinho diferente. Deus, como um ser dono de toda a inteligência, Deus é um ser que nos criou o universo, então Ele é dono de todo o conhecimento. Deus é um ser lógico, Deus é um ser racional, e eu acredito que para termos acesso a Ele e para entendermos a Sua palavra, nós precisamos desenvolver uma linha de raciocínio lógica e racional. Então esse é o objetivo, que Deus ele fale com você, mas que Deus ele fale com você de uma forma lógica e racional, porque Ele é um ser dotado de sabedoria, de conhecimento, e dessa forma eu espero que Deus ele se revele através da sua palavra, através de mim a você. Não sei se eu disse no início do vídeo, mas o título do capítulo 31 do livro de Gênesis, ele é o retorno de Jacó à terra prometida. Jacó estava, só para o pessoal que não conhece a história de Jacó ou não me acompanha e não assistiu os vídeos anteriores, Jacó ele estava na casa do seu tio Labão, ele havia enriquecido. Lembra que Jacó ele trabalhou 7 anos pela sua primeira esposa, depois ele trabalha mais 7 anos por Lia, e depois ele vai trabalhar mais 7 anos para Labão, e aí ele começa a receber um salário. Foram aproximadamente 20 anos de trabalho que Jacó ele dispensou para o seu tio Labão, sendo os 14 primeiro para conquistar suas esposas ou para receber. O que aconteceu ali, de certa forma, foi uma venda, ou um acordo. Labão vende as suas filhas para Jacó, e a gente vai ver que as filhas dele não gostaram disso. Isso está no capítulo 31 do livro de Gênesis, a gente vai ver. Mas fato é que mesmo Jacó tendo trabalhado 14 anos e não tendo recebido nada por isso, e posteriormente ele vai receber uma parcela do rebanho que ele tomava conta. E aí o pessoal que conhece a história sabe que Labão ele vai mudar o salário de Jacó diversas vezes. Se Jacó recebesse ou fosse receber como pagamento o rebanho listrado ou manchado, Labão ia lá e mudava. E assim foi por diversas vezes, mas mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, com as trapaças de seu tio, Jacó consegue enriquecer, Jacó consegue prosperar, porque a mão de Deus
era com ele. E o capítulo 31 vai trazer um pouco desse momento, dessa riqueza que Jacó ele tinha, e aí ele vai decidir mudar, justamente porque Labão não gostava mais de Jacó. Quando eu falo que não gostava, se você for ler o texto vai iniciar dizendo que os filhos de Labão, eles olhavam para Jacó e eles diziam que Jacó tinha enriquecido às custas do seu pai. Ou seja, a riqueza que Jacó tinha, na verdade, não era de Jacó, mas era de Labão. E isso era o que existia na cabeça dos filhos de Labão. E Labão, ele vai mudar o seu tratamento, ele vai mudar o seu semblante para com Jacó. Ou seja, ele vai, usando uma linguagem comum, ele vai fechar um pouco a cara para Jacó. Pessoas, eu estou dando ênfase a esse fato da família de Labão, e eu falo a família como um todo, murmurar contra Jacó ou ter uma certa inveja de Jacó, porque a realidade de Jacó ela não é diferente da nossa realidade. Ou seja, em alguns momentos, algumas pessoas e até mesmo famílias inteiras irão murmurar contra mim, irão murmurar contra você, justamente por ter uma certa inveja da nossa prosperidade ou da forma como Deus nos abençoa. Às vezes a gente não tem absolutamente nada, mas por termos Deus na nossa vida e termos as bênçãos de Deus de alguma forma, essas pessoas acabam nutrindo esse sentimento de inveja. Às vezes é só pela felicidade que a gente tem, né? A certeza que a gente tem um Deus todo-poderoso, um Deus que nos protege, um Deus que cuida de cada um de nós. E às vezes essa alegria, não precisa nem você ter nada, já é motivo de inveja. Então Jacó estava nesse meio, e aí eu sei que tem indivíduos que estão, de certa forma, vivendo como Jacó. Estão em um meio de pessoas que acabam murmurando ou nutrindo inveja, ou acreditando que a nossa prosperidade é fruto delas ou de algo que elas fizeram por algum motivo. Só que o interessante é que o texto ele vai dizer que nesse momento, diante das dificuldades, quando eu falo dificuldades, é desse ódio que Jacó estava recebendo, Deus vê e Deus vai pedir para Jacó se retirar daquele local. Olha que interessante, galera. Jacó ele estava em um meio de pessoas que nutriam sentimentos de ódio contra ele, tinha inveja dele, e aí Deus vai chamar Jacó e vai falar: olha, Jacó, se retira desse local, volta para a casa dos seus pais. Galera, eu queria trazer uma primeira lição em relação a esse texto. Primeiro, a forma como Deus fala. No período do patriarcado, Deus ele falava de algumas maneiras. Ou Deus ele aparecia diretamente e conversava com a pessoa que ele tinha uma mensagem para levar. E aí a gente vê que esse foi o caso de Abraão. Abraão recebeu o próprio Deus em alguns momentos. Lá na frente, no livro do Êxodo, a gente vê que Moisés ele também vai receber a visita de Deus, ele vai conversar com Deus. Deus também falava através de anjos, alguns profetas escutavam a voz de Deus e etc. Essa forma ou essa comunicação, ela se perdeu ao longo do tempo, e hoje nós temos algumas maneiras pelas quais Deus ele fala comigo e com você. Não sendo a única, mas a primeira, Deus fala através de pessoas, ou seja, em alguns momentos a gente enfrenta algumas dificuldades e a gente pede para Deus ele falar conosco, para Deus nos dar uma resposta, e Deus usa pessoas. Nesse momento, não tenho dúvida de que Deus está me usando para falar a você, para levar uma mensagem. Talvez o que eu disse aqui ainda não tocou no seu coração, não veio de encontro às suas necessidades,
mas ao longo do vídeo tenho certeza que Deus vai revelar algo para você. E a gente precisa ficar atento, porque nem todo mundo que nos traz uma mensagem em nome de Deus, de fato está falando da parte de Deus. Algumas pessoas trazem mensagens, só que são mensagens que são fruto da carne. E aí eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que vai chegar para você e vai dizer, olha, Deus mandou te dizer isso, isso, aquilo, outro. Né? E às vezes a pessoa acaba revelando fatos que nunca existiram, ou fatos que ela acredita que seja verdade, mas em alguns momentos essa mensagem não é de Deus. Pessoas, eu não quero trazer aqui a ideia de que só eu falo da parte de Deus, que só eu sou usado por Deus e que só eu tenho uma mensagem para você. A ideia não é essa, tá? Mas a ideia aqui é para a gente ter cuidado, para a gente ter uma certa cautela com aquilo que a gente escuta e com aquilo que a gente coloca dentro do nosso coração. Porque tem pessoas que trazem uma mensagem, mas não com o intuito de nos ajudar ou de nos aproximar de Deus, mas a pessoa ela quer palco, ela quer ser vista como mensageira do Criador, e ela acaba se colocando em um patamar de superioridade e diminuindo você. E aí eu sempre falo para esse pessoal que vive muito de palco, para esse pessoal que gosta muito de trabalhar em cima dos seus desejos ou dos desejos do outro e dos sonhos do outro, eu sempre falo que da mesma forma que Deus ele revela algo para mim em sonho, tem sonhos que são sonhos que provêm do mundo espiritual, são enviados por Deus, Deus também pode te dar um sonho. Até porque mesmo eu não sou melhor que você e você também não é melhor do que eu. Somos iguais, tá? Mas uma outra forma que Deus fala, e acredito que a principal é através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Então, quer ouvir a voz de Deus, quer ver, ou escutar ou sentir Deus falando com você, tocando e te envolvendo com a presença dele, vai até a Bíblia, ajoelha, pede para Deus abrir o seu entendimento, pede para Deus tocar a sua alma e te revelar as verdades que Ele tem para você. E eu não tenho dúvida de que se você for até a Bíblia, se você se entregar a Deus, Deus vai falar com você e Deus vai responder às suas orações. E aí, existe também os sonhos, como eu mencionei. Nem todo sonho ele é um sonho enviado por Deus. Às vezes os sonhos são somente sonhos, mas tem sonhos sim que são sonhos enviados pelo Criador. Pessoas, eu deixei a história de Jacó um pouco de lado, e aí nesse momento nós iremos voltar para a história. Mas antes, a última forma como Deus fala, mas não são as únicas essas que eu citei, é através da intuição, aquela voz que a gente escuta. Algumas pessoas chamam de consciência, outros vão chamar de intuição, mas em alguns momentos essa é a forma como Deus ele fala comigo e com você. Não sei se citei, mas ainda hoje tem pessoas que recebem visitas de anjos e têm conversas com esses anjos. É necessário um grau de santidade muito, muito grande, é necessário uma comunhão muito forte com Deus, mas ainda assim tem pessoas que recebem visitas de anjos. Pessoas, em relação a Jacó, voltando para a história, quando Deus ele pede para Jacó sair da casa do seu tio e voltar para a sua casa, a gente percebe que o que Jacó ele precisava era de uma mudança de ares. Jacó precisava sair do local onde ele estava, deixar para trás as pessoas que o cercavam e, de certa forma, voltar um pouco para as suas raízes. E aí, quando a gente olha esse texto e a gente traz para a nossa realidade, o que a gente precisa em alguns momentos para termos alguns problemas solucionados é justamente deixar algumas pessoas para trás
ou deixar romper com aquilo que não nos faz bem, com aquilo que nos machuca, com aquilo que de alguma forma nos faz sofrer. Já falei aqui em vídeos passados, mas nesse momento aqui, se você tem algum tipo de relação de amizades, seja uma relação amorosa, seja qual for a relação que você tem, e se essa relação ela faz mal para você, se ela te faz sofrer de alguma forma, Deus está falando para você entender que da mesma forma que Jacó precisou deixar para trás ou sair do local onde as pessoas tramavam contra ele, onde as pessoas queriam tomar aquilo que era dele, Deus está falando também que a gente precisa, eu preciso, você precisa romper, ou seja, você precisa deixar essas pessoas para trás. Eu não estou falando que você vai nutrir um sentimento de ódio contra as pessoas que tramam contra você, contra as pessoas que te machucam, contra as pessoas que te colocam para baixo, que te faz sentir inferior. A ideia não é essa, mas é você virar as costas, seguir em frente e entender que você tem um Deus maravilhoso, um Deus todo-poderoso que está cuidando de você e está falando com você hoje. Rompa, quebre esse círculo, deixe essas pessoas para trás, saia de onde você está e siga em frente, assim como Jacó. A Bíblia vai dizer que Jacó ele vai consultar as suas esposas Raquel e Lia para ver o que elas achavam, e elas irão dizer que concorda com Jacó, até porque mesmo o pai dela havia tratado elas como estrangeiras. E aí, pessoas, quando tem esse texto, essa fala, essa escrita na Bíblia, Raquel e Lia, elas estavam dizendo que o pai dela havia vendido elas, e esse era um costume dos estrangeiros. Dentro do clã de Labão, dentro do clã de Jacó, Isaac, não havia esse costume. As mulheres elas não eram vendidas, mas mesmo assim, não sendo um costume a venda das mulheres, o pai de Raquel e de Lia vai vender elas. E aí o texto vai falar que essas duas jovens, elas de certa forma estavam um pouco revoltadas com o seu pai, porque o seu pai havia tratado elas como estrangeiras ou havia vendido elas. O que a gente consegue retirar de lição aqui, primeiro, a forma como Jacó ele tratava suas esposas. A gente percebe que em meio a uma decisão que ele iria tomar, ele vai buscar o aconselhamento, ele vai ver qual que é a opinião das suas esposas. E aí a gente vê que a fala de que a Bíblia é um livro machista e de que a mulher ela não tinha papel proativo, ele cai por terra, porque a gente percebe aqui Jacó, homem, naquele tempo, indo se consultar, entre aspas, mas indo se aconselhar ou saber qual que é a opinião das suas esposas, e elas concordaram com ele. Se a Bíblia realmente fosse um livro machista, a gente não teria essa participação ativa das mulheres de Jacó. E aí a gente trazendo para a nossa realidade, a gente percebe que nós temos como esposo, e as mulheres também como esposas, deve haver sempre uma comunicação. Esse é o conselho da Bíblia que a gente consegue retirar desse texto. Deve haver uma conversa clara, aberta. As decisões, seja um pão na padaria que você vai comprar, sendo um pouco extremista, os dois têm que estar de comum acordo. Acho que essa é a lição que a gente extrai aqui desse texto. E aí, pessoas, o texto ele vai dizer que elas concordaram e Jacó decide sair, e Jacó ele vai se retirar de Padã Arã, vai retornar para a casa do seu pai, e nesse trajeto há uma perseguição. Nós iremos ver em vídeos futuros essa perseguição a partir do versículo 22. Galera, só batendo o martelo e finalizando o vídeo,
a gente percebe que Jacó ele foi injustiçado. Labão ele trocou o salário de Jacó diversas vezes para que Jacó não prosperasse ou não ganhasse algo pelo seu trabalho. Isso tem uma lição extremamente valiosa para mim e para você. Em alguns momentos nós somos injustiçados e às vezes forças maiores que nós acaba cometendo essas injustiças, mas como a gente percebe aqui no texto, Deus sempre esteve com Jacó, Deus sempre esteve do lado dele, cuidando dele, tanto que é Deus que vai alertar ou vai dar orientação para que Jacó siga um rumo diferente. Em meio às injustiças que a gente sofre, em meio às perdas também que a gente acaba tendo ao longo da nossa vida, Deus sempre está conosco, Deus sempre nos protege, nos conforta. Mas é isso, tá, pessoas? A gente finaliza aqui, acho que o vídeo já está um pouquinho grande, e aí eu continuo com vocês falando um pouco sobre a fuga, né, o momento em que Labão vai perseguir a Jacó. Galera, abraço para vocês. Eu não consegui gravar vídeos, eu tive um problema com o meu celular, ele queimou a tela, eu tive que trocar, beleza? Espero que eu continue gravando, que não aconteça nenhum problema, tá bom? Orem sempre por mim, eu sempre oro por vocês, e